Dando sequência dos nossos pontos essenciais, eu acho que fica adequado a gente fazer primeiro uma revisão crítica em relação à monitorização hemodinâmica dirigida por meta. Cabe nesse momento fazer isso, porque nós já estamos fazendo isso praticamente nos últimos 15, 20 anos, a gente tem feito isso de forma praticamente rotineira em vários centros pelo mundo. Então, é um momento interessante de reflexão em relação a isso. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente recordar é a anestesia. Não estou considerando agora o paciente lá no trauma, não estou considerando o paciente na terapia intensiva. Lá no centro cirúrgico, no nosso ambiente. No nosso ambiente, o paciente é submetido à sedação, anestesia geral, ou uma combinação de anestesia geral com regional, com bloqueio no neuroeixo. Essas alterações todas, quando eu olho essas alterações hemodinâmicas, que estão relacionadas a alterações autonômicas também, quanto mais intenso for o meu plano anestésico, ou mais intenso for a minha alteração autonômica, eu vou alterar aqueles índices e aqueles parâmetros. Então eu tenho que ter claro e tenho que ter a consciência que esta especificidade que está mostrado aqui nessa curva ROC, na anestesia eu tenho que ter algum viés, eu tenho que avaliar isso de uma forma um pouco diferente. Eu não posso ser tão absolutamente ao pé da letra. O professor Canesson mostrou que existe uma chamada zona cinza. E olha que interessante, são níveis de variação do VVS, do delta PP, do índice de variação da plethysmografia, que a gente mede em percentual de diferença entre o pico mais elevado e o pico menos elevado, o pico sistólico, o pico da onda de pulso. Se ele for maior do que 12%, a gente diz que o estudante pode ser responsivo ao volume ou não. A questão é que existe um grupo de doentes que estão com esses parâmetros normais, ou seja, estão abaixo de 12, e eles são responsivos a volume. A gente chama isso de zona cinza. Então, quando o seu doente estiver em torno de 10, 11, 12, que você fala, ele está num limite superior, mas ele ainda está não responsivo a volume, infelizmente, alguns desses doentes podem ser responsivos a volume. O ideal é que a gente, de certa forma, estresse essa resposta, ou seja, que a gente tire um pouco mais de informação dela. A manobra mais clássica que existe é abaixar as pernas do paciente ou elevar as pernas do paciente. Então o paciente tem 10 de VVS, aí eu abaixo as pernas do paciente, consequentemente eu reduzi o retorno venoso do paciente. O meu VVS tem que se alargar, ele tem que ir para 14, 16, 18, 20. Aí em seguida eu faço uma outra manobra, que é elevar as pernas do paciente, eu aumento em quase 30, 40% o volume sistólico nos primeiros 40, 50 segundos. Consequentemente, se eu aumentei o volume e, de certa forma, reduzi aquela intensa variação que estava tendo na onda de pulso agora, que tinha sido reduzida e otimizada com aquela informação de abaixar as pernas, agora ela vai diminuir. O VVS, o delta PP, o PVI, eles vão diminuir, eles vão passar para um nível de 7, 8, um nível normal. Ou seja, esse doente, quando você colocou as pernas para baixo, ele se intensificou aquele número que você tinha, e quando você elevou as pernas dele, ele reduziu. Isso a gente chama, de certa forma, de estressar essa informação. Só que, por vezes, eu não consigo ficar baixando as pernas, levantando as pernas do paciente durante o procedimento cirúrgico. Uma estratégia que foi criada, na verdade, e hoje ela encontra ressonância, é aumentar o pico de pressão expiratória, o PIP. Porque na hora que você aumenta o PIP, você vai reduzir muito o retorno venoso, a sua expansibilidade torácica vai diminuir e aquela contribuição que existia da compressão pulmonar sobre o coração para injetar o volume sistólico vai se reduzir. Então tem vários trabalhos mostrando que esta manobra, ela não que ela vá substituir, mas ela te ajuda um pouco a melhorar a especificidade daquela alteração que você tem. E é isso que está mostrado, né, nessa monitorização. E aí, consequentemente, pode ser que você não precise dar volume para o seu doente. Pode ser que na hora que você elevou o PIP lá para 20, você viu que o seu VVS, ou o seu delta PP, ou o seu PVI, que estavam na ordem de 10, 12, eles foram para 13, 14. Quer dizer, pouco significativa essa alteração. Então, esses guias, na verdade, no intraoperatório ajudam a gente, mas eles também têm esse fator confundidor. A gente não pode utilizar esses índices de forma absolutamente linear. A gente tem que ter uma atenção muito cuidadosa em relação a isso.